Graça e paz da parte do Deus encarnado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Caríssimos fiéis, hoje finalmente entramos na grande quaresma e nos unimos a Jesus em sua peregrinação durante 40 dias no deserto. 40 dias, daí o nome quaresma. A igreja observa esse tempo do ano litúrgico porque ela quer seguir nosso Senhor em todos os seus caminhos, em toda a sua vida. A igreja observa esse tempo quaresmal porque ela é católica. E ser católico implica abraçar toda a vida de Jesus. Não apenas uma parte, mas toda ela, nada fica de fora. A encarnação no Natal, o aparecimento na Epifania, a ressurreição na Páscoa e assim por diante. E assim andamos conforme o todo. Isto é exatamente o que significa ser católico. É viver cada mistério da vida divina, santa e preciosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, caríssimos, iniciamos a quaresma com uma palavra de nosso Senhor dirigida contra a hipocrisia. Porque a hipocrisia pode roubar de nós o segredo, o mistério da quaresma. Precisamos penetrar fundo nesse mistério para entendermos por que Cristo diz: guardai-vos de fazer vossas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Se jejuamos, oramos, damos esmola ou fazemos qualquer outro bem para que os outros nos admirem, nós não acompanhamos Cristo até o deserto. Nós estamos atuando, fazendo de conta, mas não entramos propriamente dito no deserto. O deserto é diferente. O deserto, caríssimos, é um lugar de solitude, um lugar onde o único observador é o próprio Deus. É lugar de oração, lugar de conversa consigo mesmo. Portanto, é o lugar onde tomamos consciência cada vez maior de que Deus nos observa. Pelo contrário, quando a nossa consciência se enche do sentimento de estarmos sendo observados pelos homens, isso se torna uma enorme distração para os pensamentos de Deus, os sentimentos de Deus. Lembra? Do qual falamos no sermão passado dos sentimentos de Deus. Nesse sentido, quem é visto pelos homens não é visto de Deus. E aqui vai um primeiro conselho, caríssimos. De nada adianta deixar de comer carne, de tomar refrigerante, cerveja, parar de ir no cinema, se não acharmos tempo para ficarmos a sós, sozinhos com Deus. Se não encontramos tempo para recolhimento, solitude, para uma conversa consigo mesmo e uma santa recordação. É inútil. Ainda que você não esteja sendo hipócrita com os outros, isto é, ainda que você não esteja fazendo as coisas para que os outros vejam, mas você está sendo hipócrita consigo mesmo. Você está atuando para si mesmo. É como se você dissesse interiormente para você mesmo: eu não estou fazendo nada de errado, estou me abstendo de algumas coisas, estou cumprindo o preceito, então está tudo ok. E aí o sujeito passa o tempo todo com o celular ligado, vídeos, músicas, notícias, fofocas, discussões frívolas de redes sociais. Isso não é viver o mistério da quaresma. Quem age assim não vai até o deserto com nosso Senhor Jesus Cristo. E o problema de não seguir até o deserto com Jesus é que, agindo assim, nos privamos da recompensa de nosso Pai. Não tereis recompensa junto de vosso Pai que está no céu. É claro, a recompensa diz respeito à vida interior, à vida da graça que está oculta dentro de nós, se é que ela já começou. Quem vive nas aparências, no exterior, quem vive diante da face dos homens ou de si mesmo, tem a sua recompensa também exterior, uma recompensa também de aparência. Poderíamos dizer, uma recompensa hipócrita, visto que é uma falsa recompensa diante daquilo que é real, que é verdadeiro, que é eternidade.
Caríssimos católicos, é impressionante que a palavra recompensa apareça em nosso texto 7 vezes. E por 2 vezes Nosso Senhor repete a mesma frase: em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. E com isso, Deus, nosso Senhor, quer nos ensinar que nesse mundo, ou estamos acumulando recompensas de aparência, ou estamos acumulando recompensas eternas. Não existe neutralidade, não existe meio termo. A vida de aparências não é uma exclusividade dos cristãos despertos e convencidos, que estão na comunhão visível da igreja, isto é, aqueles que ainda não se converteram, mas já fazem parte da comunhão visível da igreja. A vida sem Deus, a vida fora do estado de graça, é sempre uma vida hipócrita, ainda que seja abertamente dissoluta, escancaradamente pecaminosa. É uma vida de aparência, porque ela não é vivida cora Deus, isto é, ela não é vivida diante da face de Deus. A vida fora do estado de graça, meus caríssimos, é um espetáculo para os homens, um teatro para os outros e para si mesmo. Por isso as pessoas se entristecem tanto por não poder comprar um carro melhor, uma roupa melhor, ou por não poderem comer melhor, ou por não terem um casamento ideal, filhos exemplares. É dessa tristeza que o apóstolo fala em nossa leitura da epístola de hoje. A tristeza do mundo produz a morte. E às vezes essa tristeza traz não apenas a morte espiritual, mas também a morte do corpo. O santo Johannart conta isso pra gente. E ele diz que poderia citar vários casos, mas nós podemos citar alguns casos assim, em que essa tristeza leva à morte de fato, suicídio. Nesses últimos dias vimos, por exemplo, nos noticiários, nas redes sociais, um homem que, ao descobrir a traição da esposa, ele tirou a própria vida, tirou a vida dos seus 2 filhos e logo em seguida se matou. É mais do que óbvio que uma pessoa assim não vivia diante da face de Deus. Suas recompensas eram todas de aparência. Dia a dia, sua vida era um acúmulo de falsas recompensas. A tristeza do mundo produz a morte. Poderíamos resumir da seguinte forma: uma vida vivida apenas cora mundo, isto é, diante dos homens, uma vida de aparência, acumula para si falsas recompensas, recompensas fajutas, que levam à tristeza que produz a morte. Por outro lado, se eu disse a você que uma vida diante da face de Deus, se eu dissesse que uma vida diante da face de Deus trouxesse apenas alegria, eu estaria sendo mentiroso. Porque a vida diante de Deus também traz consigo uma tristeza. E esse tempo de quaresma, nós precisamos recordar esse fato. Mas uma tristeza segundo Deus. É claro, o fim dessa tristeza não é a morte, mas a felicidade eterna. Por isso São Paulo, ele diz: agora me alegro porque essa tristeza vos levou à penitência. Eis a nossa recompensa. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento salutar de que ninguém se arrepende. A penitência, o arrependimento, caríssimos, é o início de uma nova vida, uma nova chance, uma nova história, cujo fim não é a morte, mas a salvação das nossas almas. Caríssimos fiéis, é isto que buscamos na grande quaresma. Buscamos o arrependimento, buscamos a penitência, pelos quais chegamos à única vida que pode nos trazer felicidade eterna. Em último lugar, Nosso Senhor nos diz de maneira concreta de que maneira podemos nos afastar dessas falsas recompensas e buscarmos a recompensa do céu. Ele diz: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. E teu Pai que vê em oculto te recompensará. Veja como as palavras aqui são exatamente trazendo a ideia de solitude, de recolhimento. O quarto, o aposento, fecha a porta, em segredo.
oculto. Todas palavras que trazem a ideia de solitude. A oração contínua, a oração silenciosa, a oração oculta que atravessa a missa no domingo e que passa pelas orações feitas à mesa durante as refeições, pelas orações feitas pela manhã e à noite e durante o dia quando praticamos uma santa recordação das realidades celestiais. Não necessariamente precisamos estar sozinhos no quarto, mas no mínimo é necessário que a mente esteja disponível para doces estímulos do Espírito Santo. E isso é impossível se ao menos em pensamento não estejamos a sós com Deus. Nós estamos muito acostumados com orações com palavras que são muito úteis e jamais devem ser abandonadas. Mas em seu catecismo, Nossa Fé Santíssima, que nós acabamos de publicar, o Padre Gunnar vai nos chamar a atenção para um tipo de oração que tem sido cada vez mais raro em nossos dias, que é a meditação. E ele define a meditação como falar com Deus em solidão e silêncio, sem palavras, e contemplá-lo. Também o Padre Engström, esse é o pequeno livrinho, nós vamos publicar ainda esse ano, Cristo, Nossa Santificação. Ele diz: outro meio de santificação é a santa solitude, isto é, o convívio constante com o Senhor no secreto. A comunhão oculta com Deus é, em especial, o segredo da força e da coragem, muitas vezes admiráveis do cristão, bem como de sua alegria e serenidade, de sua bênção e de sua vitória nas tarefas da vida, no sofrimento e na luta. Isso vale sobretudo para a solidão regular com Deus nas primeiras horas da manhã. Feliz é aquele que desde a juventude, sim, desde a infância, exercita essa santa e promissora arte. Ele certamente se tornará um cristão santificado. Fecha aspas, do Padre Engström. Eu poderia citar aqui, passar a manhã toda citando, lendo citações e mais citações de santos e mestres da nossa amada igreja. Todos eles recomendando a solitude e o silêncio como meios de nos aproximar de Deus. Mas a palavra de nosso Senhor Jesus é o suficiente. Quando a igreja sai ao deserto com Cristo, ela imita o ato de amor mais puro que já houve na face da terra. Quando Cristo, nosso Senhor, diz a palavra que ele foi levado como ovelha ao matador e como um cordeiro mudo perante o tosqueador, não abriu a boca. Quão insignificante, caríssimos, parece ser o nosso silêncio diante do silêncio do Salvador. Ou quando Jesus é deixado sozinho no jardim do Getsêmani. As Escrituras dizem que todos os discípulos, deixando, fugiram. Ele ficou sozinho. Todos deixando, fugiram. Veja quão doce é a nossa solitude em oração. Um santo privilégio. Um verdadeiro dom, um privilégio conquistado pelo solitário martírio do Salvador. Pensemos ainda sobre o que o nosso querido Salvador disse no jardim: minha alma está triste até a morte. Quão graciosa é a tristeza segundo Deus, que nos leva à nova vida, comprada pela triste morte e bem-aventurada morte de nosso Senhor. Triste porque na carne ele sofreu, e bem-aventurado porque assim ele alcançou a nossa redenção. Caríssimos fiéis, tenham todos uma abençoada quaresma. Que Deus, o Espírito Santo, opere em todos vocês santos estímulos para a oração, para a solitude e uma santa tristeza segundo Deus, que os leve a uma união cada vez mais íntima com nosso Senhor, no qual todos temos agora a oportunidade de comungar. Ao nos aproximarmos agora da sua mesa santa, onde receberemos seu corpo e sangue, o qual nos guardará até o último dia. E que o Deus da paz o santifique completamente,
que todo o seu espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.